Artigo 14. São classificadas como leves as infrações disciplinares a seguir relacionadas. Inciso 1. Desrespeitar medidas de ordem policial ou administrativa. 2. Dirigir quando uniformizado, gracejos a alguém. 3. Deixar de cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições. 4. Deixar de prestar informações em expediente que lhe for encaminhado. 5. Deixar de zelar pelo seu preparo técnico profissional, assim como de participar de atualizações e cursos fornecidos pela administração ou ente cooperado para tal fim. 6. Deixar de adotar a tempo, na esfera de suas atribuições, medidas contra qualquer irregularidade da qual venha a tomar conhecimento. 7. Fazer uso ou autorizar o uso de veículos oficiais para fins não previstos nas normas legais. 8. Recusar-se a exibir, quando solicitado, objeto ou volume ao entrar ou sair das dependências da Guarda Civil Municipal. 9. Praticar, quando em gozo de licença ou dispensa por problemas de saúde, atividade incompatível com o quadro clínico apresentado. 10. Deixar de prestar auxílio, quando necessário ou solicitado para a garantia da integridade física ou de socorro, mesmo estando de folga. 11. Afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força de disposição legal, ordem ou serviço. 12. Deixar de comunicar imediatamente toda a informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço. 13. Deixar de analisar ou encaminhar à autoridade competente, no prazo legal, recurso ou documento que receber, se não estiver na sua alçada dar solução. 14. Acionar dispositivo sonoro sem motivo justificável e fora das hipóteses legais. 15. Permitir que pessoas adentrem na sede da Guarda Civil Municipal ou outro local que esteja guarnecendo ou sob interdição sem a devida identificação. 16. Interferir na administração de serviço ou na execução de ordem sem ter a devida competência para isso. 17. Deixar de cumprir roteiro de serviço pré-determinado. 18. Causar ou contribuir para a ocorrência de acidente de serviço ou instrução. 19. Apresentar-se sem uniforme, mal uniformizado, com uniforme alterado, desabotoado, faltando peças, sem cobertura, sujo, desalinhado ou diferente do previsto, cabelos fora do padrão, barba por fazer, contrariando ordem ou norma em vigor. 20. Içar ou arriar bandeira ou insígnia sem ordem para tal. 21. Recusar ou devolver insígnia, medalha ou condecoração que lhe tenha sido outorgada. 22. Comparecer uniformizado em manifestações ou reuniões de caráter político partidário, salvo se for por motivo de serviço ou quando determinado pela autoridade. 23. Exercer outras atividades laborativas remuneradas, estando dispensado ou licenciado para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família. 24. Exercer atividade de segurança particular ou comercial. 25. Chegar atrasado a qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir. 26. Entreter-se durante o turno de trabalho em palestras, leituras, jogos, navegação em redes sociais ou atividades estranhas ao serviço. 27. Fumar durante o atendimento a pessoas. 28. Deixar de portar ou ter ao seu alcance o seu documento de identidade funcional e a documentação relativa ao porte de arma, quando for o caso, ou deixar de exibi-los, quando solicitado. 29. Sobrepor ao uniforme insígnia ou medalha não regulamentar, bem como indevidamente distintivo ou condecoração. 30. Entrar em prédios públicos ou deles sair por lugares que não sejam para isso destinados, salvo se devidamente autorizado. 31. Apresentação pessoal fora dos padrões estabelecidos pela administração. 32. Atender reiteradamente as pessoas nas instalações da Guarda Civil Municipal para tratar de interesses particulares. E 33. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado por autoridade competente. Capítulo 2. Das sanções disciplinares. Artigo 15. As sanções disciplinares aplicáveis aos integrantes da Guarda Civil Municipal, nos termos dos artigos 12, 13 e 14, são: inciso 1, advertência; 2, repreensão; 3, suspensão; 4, suspensão com submissão obrigatória do infrator;
a participação em programa reeducativo na unidade da Guarda Civil Municipal. 5. Suspensão com destituição de cargo e comissão. 6. Demissão. 7. Demissão a bem do serviço público. E 8. Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Seção 1. Da advertência. Artigo 16. Advertência é a forma mais branda de punir, para a não reiteração da prática de infração disciplinar. Parágrafo único. A pena de advertência terá seu registro cancelado após o decurso de 2 anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Seção 2. Da repreensão. Artigo 17. Repreensão é uma censura enérgica por infração cometida pelo integrante da Guarda Civil Municipal. Parágrafo único. A pena de repreensão terá seu registro cancelado após o decurso de 4 anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Seção 3. Da suspensão. Artigo 18. A pena de suspensão será aplicada às infrações de natureza média ou grave, terá publicidade e não excederá a 45 dias. Parágrafo 1º. A pena de suspensão superior a 30 dias sujeitará o infrator, compulsoriamente, à participação em programa reeducativo na Guarda Civil Municipal, com a finalidade de resgatar e fixar os valores morais e sociais da administração pública. Parágrafo 2º. A pena de suspensão terá seu registro cancelado após o decurso de 8 anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, neste período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo 3º. Durante o período de cumprimento da suspensão, o integrante da Guarda Civil Municipal perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, importando em perda total da remuneração correspondente ao período de duração da penalidade. Seção 4. Da demissão. Artigo 19. Será aplicada a pena de demissão nos casos de: inciso 1. Abandono do cargo quando o servidor faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. 2. Faltas ao serviço sem justa causa, por mais de 60 dias intercalados, durante o período de 12 meses. 3. Cometimento de infrações de natureza grave, salvo quando, pelas circunstâncias particulares do caso e do perfil do servidor, entenda-se pela aplicação da pena de suspensão. 4. Contumácia na prática de transgressões disciplinares de qualquer natureza, desde que o servidor tenha sido punido com pena de suspensão por mais de 3 vezes, independente da natureza ou do prazo de suspensão. Seção 5. Da demissão a bem do serviço público. Artigo 20. A demissão a bem do serviço público será aplicada quando a transgressão afetar o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor ou o decoro, considerando-se, inciso 1, praticar atos atentatórios à vida e à integridade física de qualquer pessoa, salvo se em legítima defesa. 2. Praticar crimes hediondos contra a administração pública, fé pública, ordem tributária e a segurança nacional. 3. Lesar o patrimônio ou cofres públicos. 4. Conceder vantagens ilícitas, valendo-se da função pública. 5. Praticar insubordinação grave. 6. Receber ou solicitar vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. 7. Revelar informação de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, com prejuízo para o município ou para qualquer particular. Parágrafo 1º. Compreende sentimento do dever o envolvimento em uma tomada de consciência perante um caso concreto e a realidade, implicando no reconhecimento da obrigatoriedade de um comportamento coerente, justo e equânime. Segundo, compreende honra pessoal, a qualidade íntima do integrante da Guarda Civil Municipal que se conduz com integridade, honestidade, honradez e justiça, observando os deveres morais que deve ter consigo e com seus semelhantes. Parágrafo 3º. Compreende pundonor o sentimento de dignidade própria que ilustra e dignifica a administração pública, conduzindo-se com honestidade, decência e retidão moral. Quarto, compreende decoro a qualidade baseada no respeito próprio dos companheiros e da comunidade a que serve, baseado no mais digno desempenho da profissão de Guarda Civil Municipal. Seção 6. Da cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Artigo 21.
Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade se ficar provado que o inativo, quando ainda em atividade e no exercício do cargo, inciso 1, tenha praticado falta grave para a qual, neste regulamento, seja combinada a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. 2. Tenha tomado posse em cargo ou função pública, cujo acúmulo não seja previsto em lei. 3. Não preenchia os requisitos legais quando da sua efetivação. 4. Tenha aceitado a representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. Título 4. Do afastamento preventivo. Artigo 22. Como medida cautelar, o corregedor poderá determinar no curso do processo administrativo disciplinar o afastamento preventivo do integrante da Guarda Civil Municipal, a fim de que o servidor não venha a interferir por qualquer forma ou meio na apuração da irregularidade. Parágrafo 1º. O afastamento preventivo não implicará na perda das vantagens e direitos decorrentes do cargo, e nem terá caráter punitivo, sendo cabível quando apresentar indícios de autoria, de materialidade da infração e as circunstâncias do caso assim exigirem. Parágrafo 2º. O período de afastamento original pode se dar por até 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período, findo o qual deverá o servidor retornar às suas atividades, podendo ser alocado dentro de seu rol de atribuições, onde mais conveniente for para a administração. Título 6. Das normas sobre procedimentos administrativos. Capítulo 1. Das modalidades de procedimentos administrativos. Artigo 23. São procedimentos administrativos: inciso 1, a sindicância; 2, o processo administrativo disciplinar; e 3, a exoneração em período probatório. Capítulo 2. Da parte e de seus procuradores. Artigo 24. São consideradas partes nos procedimentos disciplinares de exercício da pretensão punitiva os integrantes da Guarda Civil Municipal. Artigo 25. Os integrantes da Guarda Civil Municipal, incapazes temporária ou permanentemente em razão de doença física ou mental, serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores na forma da lei civil. Artigo 26. A parte poderá constituir advogado legalmente habilitado para acompanhar todos os atos do processo administrativo disciplinar e nos procedimentos preliminares de investigação, quando de seu interesse. Capítulo 3. Da comunicação dos atos, seção 1, das citações. Artigo 27. O integrante da Guarda Civil Municipal que for parte em procedimento administrativo disciplinar será citado sob pena de nulidade do procedimento para dele participar, ser interrogado e defender-se, constituindo o advogado, se desejar, e participando de todos os atos do processo, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa por todos os meios legalmente previstos. Artigo 28. A citação far-se-á no mínimo 48 horas antes da data do interrogatório designado da seguinte forma: inciso 1, por entrega pessoal do mandado; 2, por correspondência, que é a carta de aviso de recebimento; e 3, por edital. Artigo 29. A citação por entrega pessoal far-se-á diretamente ao integrante da Guarda Civil Municipal que figurar como parte em processo administrativo disciplinar, mediante contrarrecibo. Parágrafo único. Em se recusando o servidor a lançar seu ciente, ou mesmo a receber cópia da citação, tal fato deverá ser registrado pelo servidor responsável pelo cumprimento do ato, registrando o dia e hora do ocorrido. Artigo 30. Far-se-á a citação por correspondência quando o acusado não estiver em exercício ou residir fora do município, devendo ser encaminhada com aviso de recebimento para o endereço residencial constante em seu cadastro, o qual deverá estar atualizado nos termos previstos no inciso 6 do artigo 6º do presente regulamento. Artigo 31. Estando o acusado em local incerto e não sabido, ou não sendo encontrado por 2 vezes no endereço residencial constante do cadastro, promover-se-á sua citação por edital, publicado no Diário Oficial ou em periódico de circulação no município. Artigo 32. O mandado de citação conterá a designação de dia, hora e local para as devidas declarações. Seção 2. Das intimações. Artigo 33.
A intimação do integrante da Guarda Civil Municipal em efetivo exercício será feito por comunicação interna, endereçada ao chefe imediato do servidor intimado, que diligenciará para que o servidor tome ciência da publicação. Artigo 34. O integrante da Guarda Civil Municipal, que sem justa causa deixar de atender à intimação com prazo marcado, será comunicado pelo presidente da comissão processante em expediente encaminhado ao corregedor da Guarda Civil Municipal para as providências cabíveis. Capítulo 4. Dos prazos. Artigo 35. Os prazos serão contados em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Artigo 36. Decorrido o prazo, extinguir-se-á, para a parte, automaticamente, o direito de praticar o ato, salvo se esta provar que não o realizou por evento imprevisto, alheio à sua vontade, ou a de seu procurador, hipótese em que o presidente da comissão processante poderá permitir e oportunizar nova chance de prática do ato, assinalando o prazo para tanto. Artigo 37. Não havendo disposição expressa neste regulamento, e nem assinalação de prazo pelo presidente da comissão processante, o prazo para a prática dos atos no procedimento disciplinar a cargo da parte será de 48 horas. Artigo 38. Quando no mesmo procedimento disciplinar houver mais de um servidor processado, os prazos serão comuns, exceto se houver diferentes advogados, iniciando-se pela ordem nominal contida na denúncia ou pelo patrono que for notificado primeiro. Capítulo 5. Das provas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 39. Todos os meios de prova admitidos em direito são aceitos para demonstrar a veracidade dos fatos. Artigo 40. Fazem a mesma prova que o original as certidões de processos judiciais e as reproduções de documentos autenticadas por oficial público ou conferidas e autenticadas por servidor público para tanto competente. Artigo 41. Admite-se como prova, sem prejuízo de outras, as declarações constantes de documento particular, escrito e assinado e outros meios de provas que as partes julgarem pertinentes ao caso concreto. Artigo 42. Caberá à parte que impugnar a prova produzir a perícia necessária à comprovação do alegado. Seção 2. Da prova testemunhal. Artigo 43. A prova testemunhal é sempre admissível, podendo ser indeferida pelo presidente da comissão processante quando os fatos sobre os quais serão inquiridas as testemunhas já foram provados por documentos ou confissão da parte. Artigo 44. Compete à parte, no prazo de 10 dias úteis, entregar na Corregedoria da Guarda Civil Municipal a defesa escrita após o seu devido indiciamento, devendo conter em sua defesa o rol das testemunhas, indicando seu nome completo e qualificação. Parágrafo único. Depois de apresentado o rol de testemunhas, a parte poderá substituí-las com a condição de ficar sob sua responsabilidade, levá-las à audiência agendada, bem como de informar por escrito no dia da audiência. Artigo 45. Cada parte poderá arrolar no máximo 3 testemunhas. Artigo 46. As testemunhas serão ouvidas, iniciando-se pelas testemunhas arroladas pela comissão processante e após as da parte processada. Artigo 47. As testemunhas darão seu depoimento em audiência perante o presidente da comissão processante, os membros, a parte e, caso haja, o defensor constituído. Parágrafo único. Se a testemunha, por qualquer motivo, não sentir-se à vontade para prestar depoimento na frente do servidor processado, poderá este ser convidado a ausentar-se temporariamente da sala para a ocorrência do depoimento, retornando ao final. Artigo 48. Incumbirá à parte levar à audiência, independentemente de intimação, as testemunhas por ela indicadas que não sejam servidores municipais, decaindo o direito de ouvi-las, caso não compareçam. Artigo 49. Antes de depor, a testemunha será qualificada, indicando nome, idade, profissão, local e função de trabalho, número da cédula de identidade, residência, estado civil, bem como se tem parentesco com a parte, se foi amigo íntimo ou inimigo do servidor processado, e se for servidor municipal, o número de seu registro funcional.
Artigo 50. O presidente da comissão processante ouvirá a testemunha, cabendo primeiro aos membros da comissão e depois à defesa formular perguntas pertinentes ao caso concreto. Parágrafo 1º. O presidente da comissão processante poderá indeferir as perguntas mediante justificativa expressa no termo de audiência. Parágrafo 2º. As perguntas formuladas pela defesa do servidor processado serão passadas ao presidente da comissão processante, o qual, por sua vez, as repassará à testemunha, determinando a redução a termo das respostas que forem sendo dadas. Artigo 51. O depoimento, depois de lavrado, será rubricado e assinado pelos membros da comissão processante, pelo servidor processado, pelo depoente e, se houver, pelo defensor constituído. Seção 4. Da prova pericial. Artigo 52. A prova pericial consistirá em exames, vistorias e avaliações e será indeferida pelo presidente da comissão processante quando não houver nexo causal com os fatos em apuração. Artigo 53. Se o exame tiver objeto a autenticidade ou falsidade de documento, for de natureza médico-legal ou de qualquer outra de natureza eminentemente técnica, a comissão processante requisitará, preferencialmente, elementos junto às autoridades policiais ou judiciais, quando em curso investigação criminal ou processo judicial. Artigo 54. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade de letra ou firma, o presidente da comissão processante, se necessário ou conveniente, poderá determinar a pessoa a qual se atribuiu a autoria do documento que copie ou escreva, sob ditado em folha de papel, dizeres diferentes para fins de comparação e posterior perícia. Artigo 55. Ocorrendo necessidade de perícia médica do servidor denunciado administrativamente, o órgão pericial da municipalidade dará à solicitação da comissão processante caráter urgente e preferencial. Artigo 56. Quando não houver possibilidade de obtenção de elementos junto às autoridades policiais ou judiciais e a perícia for indispensável para a conclusão do processo, o presidente da comissão solicitará às secretarias afins laudo de profissional devidamente habilitado. Capítulo 6. Das audiências e do interrogatório da parte. Artigo 57. A parte será interrogada na presença de seu advogado, caso tenha constituído, em local previamente estabelecido, vedada a presença de terceiros. Parágrafo 1º. Após a parte ser interrogada pela comissão processante, poderá o defensor constituído também formular perguntas, tendo facultado ao servidor processado manifestar-se de modo próprio, prestando todas as informações que julgue pertinentes à apuração da verdade. Parágrafo 2º. O direito da parte processada em manter-se em silêncio não poderá ser interpretado em seu desfavor. Artigo 58. O termo de audiência será lavrado, rubricado e assinado pelos membros da comissão, pela parte e seu defensor. Capítulo 7. Da revelia. Artigo 59. O presidente da comissão processante decretará a revelia da parte que, regularmente citada e sem a devida justificativa, não comparecer perante a comissão no dia e hora designados para ser interrogada. Parágrafo único. A regular citação será comprovada mediante juntada aos autos. Inciso 1. Da cópia do respectivo mandado, no caso de citação pessoal. 2. Da cópia do edital publicado no Diário Oficial ou em periódico de circulação no município. E 3. Do aviso de recebimento, no caso de citação pelo correio. Artigo 60. Decretada a revelia, dar-se-á prosseguimento ao procedimento disciplinar. 61. A decretação da revelia acarretará a preclusão das provas que poderiam ser requeridas, especificadas e ou produzidas pela parte em seu interrogatório e mesmo no prazo legal para a apresentação da defesa escrita. Artigo 62. A parte declarada revel não será intimada pela comissão processante para os demais atos subsequentes ao procedimento. Parágrafo 1º. Desde que compareça perante a comissão processante ou intervenha no processo pessoalmente ou por meio de advogado, o revel passará a ser intimado pela comissão para a prática de atos processuais. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não implica a revogação da revelia, nem elide os demais efeitos desta.
Capítulo 8. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 63. É defeso aos membros da comissão processante exercer suas funções em procedimentos disciplinares. Inciso 1. De que for parte. 2. Em que interveio como mandatário da parte ou testemunha. 3. Quando a parte for seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral até segundo grau. 4. Quando em procedimento estiver postulando como advogado da parte, seu cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou na colateral até segundo grau. 5. Quando houver atuado na sindicância que precedeu o procedimento do exercício de pretensão punitiva. Artigo 64. A arguição de suspeição de parcialidade de alguns ou de todos os membros da comissão processante precederá a qualquer hora. Parágrafo 1º. A arguição deverá ser alegada pelos membros da comissão ou pela parte em declaração escrita e motivada, na primeira oportunidade em que tiverem para se manifestar nos autos ou tomar conhecimento do nome da parte ou membros da comissão. Parágrafo 2º. Sobre a suspeição arguida, o corregedor da Guarda Civil, inciso 1, se a acolher, tomará as medidas cabíveis necessárias à substituição dos suspeitos. 2. Se as rejeitar, motivará a decisão e devolverá o processo ao presidente da comissão processante para prosseguimento.